Oi, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas atividades online. Gente, como eu avisei no áudio passado, estou preparando para vocês algumas aulas. E essas aulas, elas têm como objetivo passar para vocês informações e conteúdos do nosso livro. É importante que na hora que vocês forem assistir essa aula, que vocês assistam com o livro em mãos, tá? Primeiro ano. Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade àquilo que a gente estava estudando em sala. Em sala, a gente estudou o capítulo 1, que trata do espaço geográfico, do espaço criado pelo ser humano, das transformações provocadas pelo homem, da tecnologia empregada, do emprego, da ação. A gente usou também informações sobre do local para o global, do global para o local, sobre paisagem, tudo aquilo que está à nossa volta. Também estudamos sobre o capítulo 2, que trata do capitalismo e a transformação do espaço geográfico, os tipos de capitalismo, capitalismo industrial, capitalismo comercial, capitalismo financeiro, né, as etapas também pelas quais passou o capitalismo. E agora a gente vai começar o capítulo 3. O capítulo 3 ele fala sobre a organização e regionalização de um mundo desigual. Vocês estão vendo aqui esse infográfico, olhem o livro de vocês, tá certo? Esse infográfico aqui, ele mostra para a gente a divisão da riqueza mundial, mostrando que tem menos de 10 mil, 69,8% tem menos de 10 mil, né? Tem mais de 1 milhão, 10 mil a cada... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na legenda para mostrar para vocês. Aqui dá para vocês acompanharem com o livro de vocês a legenda, mostrando, tá? Tem menos de 10 mil, 69,8%. 21,5% tem entre 10 mil e 100 mil. 7,9% tem entre 100 mil e 1 milhão. E 0,7% tem mais de 1 milhão. O que é que isso quer dizer? Que a grande parcela da população tem bem menos do que uma parcela pequena. Isso mostra para a gente como os recursos são mal distribuídos no espaço, no montante geral do planeta. Então, a gente analisa essa condição da seguinte forma, que um dos graves e o maior problema encontrado hoje na humanidade, na sociedade, é essa dificuldade na distribuição dos recursos, né? essa distribuição desigual, o que faz com que muitas pessoas vivam com pouco, enquanto poucas pessoas tenham muito à sua disposição. Essas rendas elas são analisadas a partir do PIB per capita. O que é o PIB? É tudo que se produz dentro de um país. Produto Interno Bruto. PIB per capita significa dizer que tudo aquilo que se produz em um país, dividido pela quantidade de pessoas economicamente ativas, dá um resultado. Esse resultado ele é estabelecido em dólares. E a gente, então, tem o PIB por pessoa, o PIB per capita. Aqui no mapa, na página 49, que vocês vão analisar com eles em mãos, vocês vão poder perceber o seguinte, que a maior parte dos países africanos e também alguns do sul da Ásia tem um PIB per capita abaixo de 5 mil dólares. Da cor roxinha aqui na Ásia, em alguns países africanos e aqui também, praticamente toda a América do Sul, tem um PIB per capita entre 5 mil e 25 mil por ano. Imagine, 25 mil dólares por ano, dividido por 12 meses, dá em média aí de 2 mil dólares, né? 2 mil vezes 12, 24 mil. 2 mil dólares hoje é o equivalente a um dólar está 5 reais, 10 mil reais. Mostra claramente como a riqueza é concentrada, porque a gente não tem 10 mil reais à nossa disposição. A maioria dos trabalhadores não tem 10 mil reais à disposição. Isso mostra claramente como a riqueza é concentrada. Como assim, professora? Se numa sala a gente tem 30 pessoas, dessas 30 pessoas, 5 ganham 10 mil por mês e as outras 25 ganham 50, sem um salário mínimo, quando você soma tudo aquilo que se recebe e divide pelos 30, vai dar uma renda por cabeça, uma renda per capita bem elevada. Então, não vai dizer a realidade existente, tá?
Então, fizemos a introdução do capítulo 3, e o capítulo 3 agora ele vai falar sobre a regionalização do espaço mundial. Eu vou compartilhar com vocês agora uns slides, e eu vou explicar esses slides para vocês, tá? Então, aqui nós temos os slides sobre essa parte que a gente vai estudar agora, tá? Organização e regionalização de um mundo desigual. Ensino médio, primeira série, primeiro ano do ensino médio. Então, como é que esse mundo está organizado hoje? Como é que está regionalizado? O que é regionalizar, professora? É dividir de acordo com características semelhantes, mas sem deixar de analisar as diferenças. Então, o mundo hoje está organizado de que forma? Aí a gente vai ver blocos econômicos, está regionalizado de acordo com países ricos e países pobres. Então, é por esse caminho que a gente vai seguir. Aí nós temos, vejam, organização e regionalização. O conceito de regionalização é uma delimitação de lugares de nosso planeta que apresentam características semelhantes, como eu falei para vocês. Agrupar áreas da superfície de acordo com a sua homogeneidade, ou seja, de acordo com as suas semelhanças, as coisas parecidas. Mas, mesmo que se agrupe, que se arrume num conjunto de países com características semelhantes, não podemos deixar de observar, analisar, conhecer as diferenças. Para se regionalizar uma área, para se agrupar uma área, se organizar, alguns critérios são observados. Observem aqui. Os critérios naturais, clima, vegetação, relevo, ou socioculturais. A sociedade como vive, a cultura desse povo, né? Grupos linguísticos, religiões, atividades econômicas. Vou dar um exemplo desses socioculturais. Aqui nós temos o continente americano. Observe aqui onde eu estou passando a setazinha. Esse continente americano ele pode ser dividido basicamente de duas formas. Uma, de acordo com as características geográficas, onde a gente tem América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, são esses países aqui do Istmo, que é essa linha que liga as duas partes maiores, insular, onde tem Cuba, Nicarágua, Panamá. E América do Sul, essa partezinha que eu estou passando o mouse por cima, onde está o Brasil, a Argentina, Paraguai, entre outros países. E a outra forma de se dividir o território do continente americano é de acordo com suas características linguísticas, culturais. E aí a gente divide em América anglo-saxônica, formada pelo Canadá e Estados Unidos, e América Latina. O que quer dizer, professora, América anglo-saxônica? Quer dizer que foram países colonizados por um povo com um idioma na linha dos saxões, o inglês, por exemplo. Oh, mas, professora, eu já ouvi falar, eu já li em algum lugar, que no Canadá são dois idiomas oficiais, o inglês e o francês. E o francês também vem dos saxões? Não. O francês é uma língua latina, mas é uma pequena área aqui na região do Quebec, onde se fala o idioma. Por conta da oficialidade das duas línguas, a gente diz que o Canadá é um país bilíngue, tá? De qualquer forma, se analisa pela maior parte da população e da área onde se fala o idioma inglês. México, América Central e América Latina recebe esse nome de América Latina, como vocês estão vendo aqui, devido aos idiomas justamente baseados no latim, tá? Então, México, Argentina, o Peru, que falam o espanhol, o Brasil, que fala o português, Guiana Francesa, que fala o francês, todos esses são países com tronco linguístico baseado no latim, tá? A regionalização também, gente, é a divisão do espaço geográfico, como eu estou falando para vocês, né? Com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que possam ser chamadas de regiões. O exemplo do Brasil. O Brasil, que é um país gigante, dividido em 5 grandes regiões. E essas regiões tiveram alguns critérios que foram estabelecidos. Não é só um autor que divide o Brasil. De cara mesmo, a gente tem o quê? A divisão do IBGE, que divide o Brasil em 5 grandes regiões, a divisão de Pedro Pinchas Geiger,
que divide o Brasil em 3 grandes regiões, e a divisão de Milton Santos e Maria Laura, que divide o Brasil em 4 grandes regiões. Então, cada país ou cada área observa os critérios, sejam geográficos, naturais, culturais, e faz essa divisão para que a área seja melhor administrada, seja melhor organizada. Pode ser região administrativa ou natural. No plano global, o mundo também é dividido em regiões. Cada continente se constitui numa região, de acordo, é claro, com sua localização. América, aqui nós temos Europa Oriental, Europa Ocidental, África, mas essa faixa aqui também é uma área de influência da União Europeia. Aqui nós temos a Oceania, que sofre influência do Japão, e aqui a região do Sudeste e do Leste Asiático, que sofre influência aí da China e, vez ou outra, também do Japão. Hoje a China está muito mais presente nessa questão das influências mundiais. Até alguns anos atrás, quem mais influenciava nessa área era o Japão. Aqui é outra divisão, pessoal. Preste bem atenção a essa divisão. Quando a gente divide o planeta Terra de maneira geográfica, o que é que acontece? Bem aqui onde eu estou passando o mouse, que vocês podem acompanhar, passa a linha do Equador. Essa linha do Equador, ela divide o planeta Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, geográfico, e o hemisfério sul, geográfico. Já essa linha aqui que a gente está acompanhando, essa linha preta aqui, sinuosa, veja que ela contorna áreas. Essa é uma linha que divide o planeta Terra em norte e sul, mas não em norte e sul geográfico, não. Ela divide em norte, representando os países ricos, desenvolvidos, centrais, e em sul, os países pobres, subdesenvolvidos e periféricos. A pergunta que sempre me fazem: professora, é a China aqui? É. E a China é um país pobre? É. Pobre. Pobre, subdesenvolvido, periférico, mas não está entre as maiores economias do mundo, não vive ali brigando na colocação com o Japão o tempo inteiro? Sim. E qual é a grande dificuldade, então, professora? Populacional. A China é o país com o maior número de habitantes hoje, mais de 1,5 bilhões, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas existentes em seu território. Então, imagine administrar tanta gente, organizar, empregar, dar uma condição boa a todas essas pessoas. É praticamente impossível. Então, por conta dessa questão social humana, a gente pode dizer que a China ainda continua dentre os países subdesenvolvidos, dentre os países emergentes, dentre os países periféricos, apesar de ser uma das maiores economias do planeta. Aí nós temos agora a teoria do mundo. Eu vou tirar um pouquinho minha fisionomia, que é para a gente não desviar muita atenção, tá certo? A teoria dos mundos foi uma designação dada às subdivisões do mundo por grandeza econômica entre os anos de 1945 a 90. Esse período, gente, que coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da bipolaridade no planeta, tá? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, então o mundo passa por um momento de muita instabilidade. E foi justamente nesse período que começa a disputa hegemônica entre Estados Unidos e a União Soviética. Depois deste período, as diferenças entre os mundos se combinam em vários aspectos. Então, nesse período ficou o quê? O mundo capitalista rico e pobre, primeiro mundo e terceiro mundo, e o mundo socialista, que era justamente o mundo dominado pela União Soviética. Então, o mundo ficou dominado, né, por vários aspectos, sendo usado atualmente, né, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que também recebem críticas sobre sua abrangência. Essa questão, né, da nomenclatura, da denominação dos nomes que essas áreas recebem, sempre sofreram críticas. Mesmo hoje, quando a gente fala em países do Norte e países do Sul, tem sim essas críticas e que gera muita confusão, principalmente para alunos com menos entendimento, né, com menos nível educacional, com nível menor educacional. Então, é interessante que a gente compreenda assim,
que, justamente para tentar diminuir as questões preconceituosas, é que os termos de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, países ricos, países pobres, praticamente foram abolidos dos livros. Claro que a gente faz referência até para poder vocês ficarem sabendo, mas mesmo assim, pouco é usado hoje, tá? Segundo essa classificação, né, as nações desenvolvidas constituíram o primeiro mundo. Exemplo, Itália, Estados Unidos. As nações do antigo bloco socialista, o segundo mundo, União Soviética. As demais nações não alinhadas, né, nem nos ricos, nem nos socialistas, constituíram o terceiro mundo. Brasil, Etiópia, Índia. Com o fim da bipolaridade, com o fim da Guerra Fria, com o desmembramento da União Soviética, então, esse segundo mundo desaparece. E aí, as nações passaram a ser chamadas apenas de nações desenvolvidas. São as nações que acompanham o antigo primeiro mundo, são ricas, industrializadas, democráticas e com alto índice de desenvolvimento humano. Noruega, Suécia, Alemanha, Portugal, Itália. Países emergentes, aí a gente inclui países que eram do primeiro mundo, mas com a condição não tão elevada, países do segundo mundo, com a condição mais elevada, e países do terceiro mundo, que também tinham condições mais elevadas. O Brasil está dentro desse grupo. Por quê, professora? Não é um país pobre? É um país pobre, mas é um país que apresenta características de país rico. Então, por conta disso, está dentro desse grupo aí das nações emergentes, ricas e industrializadas, ou exportadoras de petróleo, mas que ainda, tá aqui, ó, apresentam problemas sociais e econômicos. São, em sua maioria, democráticas. Não significa dizer que todas são, mas existem notáveis exceções, como, por exemplo, a China. Além da China, nós temos Brasil, Argentina, Rússia, que fazia parte do segundo mundo, tá vendo? China, entre outros. E ainda sobram os países subdesenvolvidos. Esses são nações pobres, com baixo nível de desenvolvimento humano, alta dependência externa, econômica, tecnológica. A maioria deles vive em regimes não democráticos. Boa parte deles localizados na Ásia e na África. Afeganistão, por exemplo, na Ásia. Haiti, na América Central. E Serra Leoa, na África. São alguns exemplos desses países localizados aí nesse grupo de países subdesenvolvidos. Dando só um tempinho, porque quando a gente retorna, depois de uma pausa, ele fica até voltar a voz novamente. Então, dando continuidade, podemos observar aí algumas imagens e alguns textos, tá? Se vocês vão encontrar, gente, na página 50, na página 53 também tem um mapa que nós já vimos aí no início, tá? E na página 54, falando um pouco sobre essa forma de regionalização, tá? Observem aí o primeiro mapa, ele mostra para a gente aqui os 3 mundos, né? Como era essa divisão. As áreas pintadas de verde, né, compõem aí o terceiro mundo. Observe que aqui, ó, Cuba está de vermelho, que assim como praticamente toda a Ásia, né, e boa parte da Europa fazia parte do segundo mundo. E esses aqui pintados de azul, parte do primeiro mundo. São os países ricos e desenvolvidos, tá? Em 1952, o demógrafo francês Alfred Savi, ao estudar a economia mundial, usou pela primeira vez a expressão terceiro mundo, referindo-se aos países que não tinham participação nas decisões políticas mundiais e que apresentam atraso significativo quanto ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico
e social em relação aos países desenvolvidos. Então, na verdade, quando se fala dessa diferença entre os mundos, né? Primeiro mundo, países desenvolvidos capitalistas, segundo mundo, países que adotaram durante praticamente todo, né? A segunda metade do século XX, aí a bipolaridade, a economia planificada, um mundo socialista, e os países do terceiro mundo, reunindo os países capitalistas subdesenvolvidos. Então, gente, tudo isso vem baseado em quais critérios? Na diferença científica, tecnológica, econômica e social. Então, quando se estudam os países, analisando as suas condições socioeconômicas, se percebe essa diferença. Aqui nós temos um outro gráfico que mostra essa diferença entre os países. Os países desenvolvidos têm um nível tecnológico, né, elevado, né, um nível tecnológico, veja que reduzido para mais, tá? Já aqui nos países desenvolvidos, o nível tecnológico é elevado. Nos subdesenvolvidos, reduzido. Exportação de produtos valorizados, tem menos exportação, enquanto que os países desenvolvidos têm mais, altamente valorizados. Menor capacitação, né? Captação, menor junção de recursos financeiros, enquanto que os países desenvolvidos têm maior captação. Dá para a gente fazer aqui um paralelo bem interessante, né? Uma comparação bem interessante. Baixo investimento em pesquisa científica e tecnológica, já os desenvolvidos grandes. Quando eu estou dando aula em sala para alunos de 7º ano, principalmente, que está iniciando a sua vida e tendo esse conhecimento do que é país desenvolvido e subdesenvolvido, eu digo para eles o seguinte: um dos grandes problemas hoje do Brasil é esse, gente. Onde é que está o grande problema do Brasil, além do que eu já falei para vocês hoje, além da grande concentração de renda e recursos? Está no não investimento naquilo que é realmente essencial para o desenvolvimento de uma nação. Educação, pesquisa, ciência e tecnologia. São pilares hoje que sustentam o desenvolvimento de uma nação. Também os países subdesenvolvidos são incapazes de gerar novas tecnologias. Por quê, professora? Juro, pelo que eu acabei de falar. Não investe em ciência, não investe em pesquisa, não investe em educação. Como que país que não investe no que é básico vai desenvolver algo? Ah, Jacine, mas eu estava acompanhando ultimamente essas notícias sobre a pandemia e eu vi que em alguns casos tem médicos, estudiosos que descobriram coisas bem interessantes sobre a pandemia e sobre o vírus aqui no Brasil. Descobre o início. Cadê recurso para dar continuidade? Infelizmente, outros países desenvolvidos chegam, compram uma ideia, contrato profissional e leva do país para outros locais. É o que a gente chama, sabe de quê? De migração de cérebros. Ou seja, os estudiosos, inteligentes, os que descobrem, os que se inovam, estes não ficam em nosso país. E em nenhum país subdesenvolvido. Aqui nós temos países centrais e periféricos, aqui está o mapa mundi, né, representado por imagens de moedas, tá? Aqui nós temos o Brasil, né, com a imagem do real, e várias distribuições dessas moedas. Quando a gente faz uma pesquisazinha simples sobre as moedas, a gente tem algumas como o iene do Japão, a libra da Inglaterra, o euro, o dólar americano, são algumas das moedas mais valiosas existentes no planeta. Bem, gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Vamos dar uma paradinha na aula de hoje. Gostaria que vocês lessem o capítulo 3, certo? Que fosse vendo se vai tendo atividades. Vá fazendo as anotações no caderno de vocês, que muito em breve eu espero retornar com vocês. É importante que a gente saiba qual é o nosso papel no mundo, tá bom? Todos nós estamos passando por dificuldades, mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Ninguém vai vir aqui, onde eu estou agora, para preparar as minhas aulas, para eu passar para vocês. Se eu não fizer, vocês não terão aulas. Então, eu tenho que fazer a minha parte,
preparando as aulas, explicando o conteúdo, passando atividades. E vocês, aí de casa, têm que fazer a parte de vocês. Por isso, estudem, se dediquem. Se Deus quiser, logo, logo estaremos de volta.